Olá, boa tarde. Estamos juntos mais uma vez, compartilhando da palavra de Deus. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, uma caneta, um pedaço de papel, um caderno. Vamos estudar, nesta tarde, vamos estudar apenas uma parte do Evangelho de Lucas. Meu nome é Matilde, sou membro da Primeira Igreja Batista na cidade de Itapema, Santa Catarina. Quero compartilhar com vocês nessa tarde linda de domingo, dia de Páscoa, onde o mundo celebra a ressurreição de Jesus. E com muita alegria, eu estou aqui mais uma vez com você. Abra comigo então Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Essa história tão conhecida dos discípulos de Emaús, que ao presenciarem a morte do seu mestre Jesus naquela cruz, uma forma tão cruel, tão sofrida, eles tão tristes, tão abalados emocionalmente, resolvem deixar para trás toda a sua história, deixar para trás Jerusalém e caminhar durante todo o dia. Diz a Escritura que eles saíram de dia e foram os dois discípulos caminhando com destino a Emaús. No meio da viagem, Jesus lhes aparece, mas eles não o reconhecem. E começa a perguntar: por que vocês estão tristes? Sobre o que vocês estão falando? E eles, sem perceberem que era Jesus, contam então: você é de fora? Você é forasteiro? Você não está sabendo o que está acontecendo? O que aconteceu em Jerusalém? O que as pessoas estão falando é sobre Jesus. Então os discípulos narram o que aconteceu. E Jesus os indaga: mas vocês nécios
e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus deu ali uma exortada, dizendo: escuta, vocês não lembram do que os profetas diziam a respeito de Jesus, deste homem que morreu na cruz? Vocês perderam a fé, perderam a esperança? Porque vocês estão abalados. Eles continuaram a caminhar e ao chegar de noitinha na casa de um deles, a Bíblia diz o nome de Cleopas, não diz o nome do outro discípulo. Jesus fez que ia continuar a caminhar. Então eles disseram: não, já está tarde, fica conosco, janta conosco, dorme aqui. Então Jesus entrou na casa. E quando Jesus entrou e sentou, pegou o pão, agradeceu a Deus por aquele alimento, repartiu o pão, deu a eles. E naquele momento então os dois discípulos, como que seus olhos estivessem abertos, eles reconheceram que era o Mestre. Neste texto de Lucas, nós temos algumas lições que podemos aprender. Uma delas é que discípulo de Jesus, amado, não caminha sozinho. Discípulo de Jesus, aquele que já conheceu Jesus, que já aprendeu a amá-lo, que já o recebeu e que agora o segue, ele não segue sozinho. Um discípulo de Jesus não pode caminhar sozinho. Por isso ele se torna filho de Deus e como família de Deus ele tem irmãos na fé. E é prudente para um filho de Deus, para qualquer outra pessoa, não caminhar sozinho. Quando um seguidor de Jesus, quando o indivíduo nessa caminhada, quando ele tem alguém para caminhar junto com ele, ou esposo e esposa, ou filho e mãe, ou amigos ou amigas, ou seu pastor e você, quando você tem alguém para caminhar e desabafar e abrir o coração, a sua caminhada se torna leve, a sua caminhada se torna diferente. Aqui um discípulo conversava com o outro, e a primeira lição que eu quero deixar é que discípulo de Jesus não caminha sozinho. Uma segunda lição, uma aprendizagem que a gente tira é que quando nós estamos abalados, como muitos de nós estão nesse momento, quem sabe com a situação que presencia a cada minuto nas redes sociais, na televisão, nos noticiários, com a situação mundial em relação ao Covid-19, talvez você não seja uma vítima do corona, talvez você não esteja infectado com o vírus, mas você está abalado. Talvez você está amedrontado, receioso e até mesmo sem esperança de ver esse cenário mundial mudar. Quando os nossos medos vêm à tona, a nossa tendência é nos distanciarmos das pessoas. Esses dois discípulos resolveram deixar para trás a história que eles tiveram com o Mestre. Deixaram para trás Jerusalém e pensaram em ir adiante, mudar o caminho, ir em outra direção. As tristezas, as amarguras, muitas vezes nos distanciam das pessoas, principalmente daquelas que nos magoaram, daquelas que nos ofenderam. Neste tempo onde se fala tanto de isolamento social, e eu concordo com isso sim, com toda proteção, com toda precaução possível, uso de máscaras e etc. Nós precisamos entender também que a grande maioria dos brasileiros, a grande maioria da população mundial não está contaminada. A grande maioria tem a sua vida saudável. E eu te pergunto, você que não está infectado, o que tem te deixado doente? O que tem te deixado abalado, que faz com que você esteja desmotivado? Eu tenho encontrado algumas pessoas que estão desanimadas, amedrontadas dentro das suas casas. Nós precisamos entender que neste tempo, que nós que estamos saudáveis, nós temos que ter conexão com as pessoas.
O isolamento é social, sim, mas nós temos a rede social, nós temos o telefone. Nós não podemos deixar de nos conectar com as pessoas. O neto não pode deixar de se conectar com seus avós. Os filhos não podem deixar de dar um oi, um olá para os seus pais que estão longe e isolados dentro das suas casas porque são grupo de risco, fazem parte do grupo de risco. Um amigo não pode deixar de dar um oi para o seu outro amigo que está lá no outro lado, em outra cidade. Nós que estamos saudáveis, nós precisamos aprender a viver uma vida sem o Covid-19. E o tema dessa palavra de hoje eu posso até dizer vivendo sem Covid-19. Esse é o tema inspirado por uma amiga muito querida. Uma outra lição que nós temos que aprender é quando nós focamos no nosso problema, nós deixamos de ver tudo que está ao nosso redor. Se nós estamos focando no problema deste cenário mundial, nós deixamos de ver tantas coisas boas que acontecem ao nosso redor. Esse momento precioso de estarmos, sim, dentro da nossa casa, de proporcionarmos uma refeição diferente, um jantar diferente, um café da manhã diferente, oportunidades ímpares de falarmos coisas diferentes para aqueles que convivem diariamente conosco. Momento de nós montarmos uma rotina diária, porque mente vazia é oficina para o diabo. Nós precisamos reaprender a viver sem o Covid. Nós precisamos nos adaptar a este tempo. Nós precisamos buscar em Cristo esperança. E hoje, dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, nós precisamos mais uma vez lembrar que o nosso Deus, Ele ressuscitou. O madeiro está vazio, a cruz está vazia, Ele não está lá. Não está tampouco no sepulcro onde Ele foi colocado. O sepulcro está vazio. Ele ressuscitou, aleluia. E eu e você podemos ter esperança. Ele vive e está comigo e com você. E eu lembro mais uma vez a promessa dele que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Principalmente nesses dias maus. Quando damos lugar a mentiras, medos e inseguranças, deixamos de acreditar e de enxergar Jesus ao nosso lado, como esses discípulos fizeram. Um outro ensinamento: nós só reconheceremos Jesus verdadeiramente quando Ele entra na nossa vida. Aqueles discípulos caminharam uma vida inteira. Aqueles discípulos caminharam um dia inteiro. E talvez eu ou você tenhamos vivido uma vida inteira com Jesus, mas não tenhamos convidado Ele para entrar na nossa casa. Caminhar com Jesus não basta. É preciso convidá-lo para entrar na nossa casa. Em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei, e ali habitarei, ficarei com você. É uma oportunidade linda de nós refletirmos. Somente quando os discípulos abriram a casa e Jesus entrou, e depois de entrar na casa, eles viram que Jesus partiu o pão. Nós reconhecemos Jesus na nossa vida quando deixamos Ele entrar, e quando nós o reconhecemos na nossa vida, quando nós também partimos o nosso pão. E esse pão não precisa ser o pão literal, o pão da padaria. Não precisa ser só esse pão. O pão aqui pode ser tudo aquilo que está na sua mão e que pode ajudar o outro. Você tem uma máquina de costura? Você tem tecido guardado? Você tem fio ou elástico? Faça máscara. Faça máscara, doe. Você sabe fazer biscoito, pão? Faça pacotinhos, entregue numa igreja próxima a você. Quem sabe eles estão fazendo um programa de assistência às pessoas necessitadas. E aqui eu quero ressaltar e honrar o meu pastor Mauri Elias, da PIB de Itapema, por um trabalho lindo que ele está fazendo junto com os fiéis dessa igreja. E eu me incluo.
um trabalho lindo de confecção de máscaras e doação de cestas. Todos aqueles irmãos que têm colaborado financeiramente ou com seus talentos, e isso é repartir o pão. Nós só reconhecemos Jesus na vida do outro ou na minha vida quando eu parto o pão, como os discípulos reconheceram Jesus. No partir do pão é que eles reconheceram a Jesus. Nós reconhecemos Jesus verdadeiramente quando aprendemos com Ele a dar graças. Ele deu graças antes de partir o pão. Nós temos uma tendência triste e cruel de murmurarmos quando as coisas não vão bem. E nos esquecemos de olhar ao nosso redor as coisas que estão bem, as coisas que fluem. Às vezes nós olhamos para a folhinha murcha e seca de um vaso, mas esquecemos que do lado tem um brotinho germinando. Vamos aprender a olhar aquilo que ainda está bom nesse planeta, aquilo que nós podemos fazer para melhorar. Ainda dá tempo. Quem sabe o planeta Terra está te chamando a atenção para aquilo que o homem fez, para que o homem passe a fazer de uma forma diferente. Quem sabe esse tempo de isolamento na sua casa sirva para você aprender a enxergar, reconhecer Jesus. Nós só podemos reconhecer o Mestre do nosso lado ressuscitado quando os nossos olhos espirituais estão abertos. Esses homens ouviram as mulheres dizendo que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditaram. Eles não deram ouvidos. E eu quero te pedir, queridos, em nome de Jesus, aprenda a dar ouvidos àquilo que é verdadeiro, aquilo que vem de Deus. Não empreste os seus ouvidos a Satanás. Não empreste seus ouvidos a essas notícias que vão de manhã até a noite e que deixam o nosso coração assolado, o nosso coração pesado. Você quer se inteirar sobre as notícias? Veja apenas uma vez, veja de noite. Veja a última notícia. Se atualize uma vez só por dia. Não fique de manhã até a noite ouvindo isso, não. Encha o seu coração, a sua alma com aquilo que te dá alegria, com aquilo que te dá esperança. E a palavra de Deus, ela te dá esperança. Ela te dá alívio e refrigério em tempos de angústia. Nós não podemos deixar Jesus pregado numa cruz. Nós não podemos entender como esses discípulos entendiam no começo, que ele havia morrido e que não tinha mais nada o que fazer. Nós precisamos reconhecer Jesus na nossa vida ressuscitado. E hoje, Páscoa, dia da ressurreição de Jesus. Vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a abrir os nossos olhos espirituais, para que Ele nos ajude a acreditar na Sua palavra, que nos leva a Cristo. Vamos convidá-lo a entrar verdadeiramente na nossa vida, na nossa casa espiritual, no nosso lar, na nossa família. Vamos aprender a dar graças por tudo. Como diz Paulo numa das suas cartas, vamos aprender a andar contente em toda e qualquer situação, como ele aprendeu, como Paulo aprendeu a andar contente. Por fim, vamos aprender a repartir os nossos dons. E você deve ter alguns dons. Talvez não seja um dom igual ao que eu tenho, mas você tem talentos. Como diz a parábola, para uns ele deu 2, para outro ele deu 3. Não enterre seu talento. Reparta o seu pão com aqueles que precisam. E vamos aprender a viver sem coronavírus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.